Você já parou para pensar por que, apesar de todo o potencial do Brasil, parece que a gente sempre fica para trás quando o assunto é produtividade? Não é falta de trabalho duro, nem falta de recursos. Isso a gente tem de sobra. Então, o que será que está travando o nosso crescimento? O que eu vou te contar agora não é o tipo de coisa que se ouve por aí. Na verdade, é algo que vem sendo ignorado por muito tempo. E talvez essa seja a chave para entender por que a produtividade no Brasil é tão baixa. Pensa só, a gente vive num país rico em recursos naturais, com uma galera que arregaça as mangas e trabalha de verdade, e uma cultura que é admirada no mundo todo. Mas por que mesmo assim a gente não deslancha? É como se tivesse uma força invisível puxando o freio de mão. E eu sei que você sente isso no dia a dia, no trabalho, na vida, nas oportunidades que parecem sempre mais difíceis de alcançar. Aqui eu vou te mostrar como questões como burocracia, corrupção e políticas públicas mal feitas estão diretamente ligadas a essa falta de produtividade. E acredite, isso afeta diretamente o seu bolso e o seu futuro. Vamos conversar sobre como uma educação deficiente está deixando nossas crianças e jovens sem as ferramentas que precisam para competir de igual para igual no mercado. Vou te contar porque a informalidade, que muita gente vê como uma saída, na verdade está prendendo a gente num ciclo de baixa produtividade. E mais chocante ainda, vou te explicar como a riqueza em recursos naturais, que deveria ser nosso maior trunfo, acabou se tornando uma armadilha. Mas não se desespere, existem caminhos para virar esse jogo. Só que isso vai exigir que a gente mude a forma como encara alguns dos nossos maiores problemas. Se você, assim como eu, está cansado de ver o Brasil patinando, esse vídeo é para você. Vamos entender juntos o que está errado e, mais importante, o que dá para fazer para melhorar. Porque no fim das contas, a mudança começa com a gente, com o conhecimento e a vontade de fazer diferente. Tá preparado para descobrir o que ninguém mais está te contando? É de cair o queixo, não é? Quando comparamos a produtividade de um trabalhador brasileiro típico com a de um americano, a diferença é grande o suficiente para fazer qualquer um parar para pensar. Mas por que será que os níveis de produtividade entre esses dois países estão tão distantes? Não é que os brasileiros não tenham talento ou disposição para trabalhar duro. Na verdade, muitos trabalham longas horas, muitas vezes lidando com camadas de burocracia que frustrariam qualquer um. Essa discrepância nos convida a cavar mais fundo, examinando os desafios diários que podem estar travando a produtividade. A verdade é que, enquanto os trabalhadores americanos geralmente lidam com processos simplificados e menos barreiras burocráticas, os brasileiros enfrentam um verdadeiro labirinto de complexidades só para cumprir uma rotina normal de trabalho. Pense numa tarefa simples, como abrir uma conta bancária. Algo que nos Estados Unidos é feito com facilidade, pode se tornar uma saga de semanas no Brasil. Isso não é apenas um inconveniente, é um verdadeiro freio na produtividade. Quando cada tarefa leva mais tempo devido a ineficiências, não é de se surpreender que a produtividade geral seja mais baixa. Agora imagine isso se espalhando por toda a economia e começa a fazer sentido o porquê dessa diferença tão notável. E não podemos esquecer o impacto das questões sistêmicas. Quando a infraestrutura de um país não está à altura, ou quando serviços instáveis interrompem as operações diárias, é como tentar correr uma maratona com um peso amarrado às costas. A burocracia interminável, os serviços instáveis e o ambiente regulatório complexo no Brasil agem como barreiras que atrasam o progresso. São questões que não afetam apenas os trabalhadores individualmente. Elas sufocam todo o sistema econômico, tornando mais difícil para as empresas prosperarem e para os trabalhadores serem tão produtivos quanto poderiam ser. Então, qual é a raiz desses problemas de produtividade? Não se trata apenas de quão duro as pessoas trabalham, mas também dos sistemas em que elas estão inseridas. E aqui é onde as coisas começam a ficar realmente interessantes. Quando olhamos para a riqueza de recursos naturais no Brasil, poderíamos esperar prosperidade e crescimento. Mas será que é possível que esses mesmos recursos estejam contribuindo para o problema? A ideia pode parecer contraintuitiva à primeira vista, mas vale a pena explorar como a riqueza natural pode, às vezes, levar a desafios econômicos inesperados. Atravessar o emaranhado de obstáculos sistêmicos é como tentar navegar por águas turbulentas sem um mapa confiável. O Brasil, como muitos outros países da América Latina, enfrenta uma série de ineficiências que vão desde a burocracia desenfreada até serviços instáveis, como bancos e telecomunicações, que afetam o dia a dia do trabalhador comum. Imagine, por exemplo, o simples ato de solicitar um empréstimo bancário. No papel, parece algo simples, mas na prática, pode se transformar em uma maratona de papéis e esperas intermináveis. Tudo isso cria um ambiente onde a produtividade é sufocada, dificultando que empresas e indivíduos alcancem seu pleno potencial. Esses obstáculos não apenas diminuem a eficiência, mas também moldam a estrutura econômica de todo o país. Quando as pessoas precisam gastar mais tempo e recursos apenas para superar esses desafios diários, sobra pouco espaço para inovação e crescimento. Esse cenário leva muitos a recorrer à informalidade, uma alternativa que, apesar de parecer a solução mais prática, perpetua um ciclo de baixa produtividade e contribui para a desigualdade econômica. É como se o sistema empurrasse os trabalhadores para fora da economia
economia formal, tornando a recuperação ainda mais difícil. Agora pense no impacto dessa estrutura sobre o desenvolvimento econômico. A informalidade, a tributação pesada e a burocracia criam um ambiente onde é mais difícil para as empresas crescerem e se modernizarem. Quando os recursos são consumidos por ineficiências sistêmicas, a economia como um todo perde, pois há menos investimento em capital humano, tecnologia e inovação. Esse ciclo vicioso acaba por manter o Brasil preso em um patamar de baixo crescimento, onde a produtividade continua estagnada. E isso nos leva a uma questão ainda mais intrigante. Será que a abundância de recursos naturais, que deveria ser uma bênção, na verdade tem contribuído para essas dificuldades? Há quem diga que a riqueza em recursos naturais pode ser uma maldição disfarçada, levando à corrupção e dependência econômica que inibem o progresso. Vamos explorar como essa abundância, paradoxalmente, pode estar freando o desenvolvimento e a inovação no Brasil. A riqueza natural do Brasil é inegável: vastas florestas, abundantes reservas minerais e uma das maiores biodiversidades do mundo. Porém, essa abundância traz consigo um paradoxo conhecido como a maldição dos recursos. Enquanto muitos países sonham em ter essas riquezas, aqueles que as possuem muitas vezes enfrentam desafios inesperados. No Brasil, essa abundância de recursos, em vez de ser uma alavanca para o desenvolvimento, pode estar alimentando a corrupção, a burocracia e a dependência econômica, freando assim o verdadeiro potencial do país. Esse fenômeno é visto em diversos países ao redor do mundo. Na teoria, recursos naturais deveriam impulsionar o crescimento econômico, mas na prática, muitas vezes levam a um aumento na corrupção e a uma governança frágil. No Brasil, a exploração desses recursos tem sido frequentemente marcada por interesses políticos e econômicos que nem sempre visam o bem comum. Ao invés de investir em educação, inovação e políticas públicas que fomentem a produtividade e o capital humano, os recursos gerados acabam se perdendo em um mar de corrupção e má gestão. A dependência de recursos naturais também cria uma economia vulnerável às flutuações dos preços internacionais, o que pode ter impactos devastadores quando os preços caem. Em vez de diversificar sua economia e investir em setores mais estáveis, o Brasil muitas vezes se vê refém do mercado global de commodities. Isso não apenas limita o crescimento econômico, mas também perpetua a desigualdade e a informalidade, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Com tudo isso em mente, fica claro que para realmente transformar o Brasil em uma potência produtiva, é preciso olhar além da simples exploração de seus recursos naturais. A chave pode estar na criação de políticas públicas eficazes que incentivem o desenvolvimento de outras áreas econômicas, como a educação e a inovação. Mas por falar em educação, como será que o sistema educacional do Brasil tem contribuído para essa situação? Talvez seja a hora de olhar mais de perto o impacto da educação na produtividade do país. As políticas governamentais e as leis trabalhistas no Brasil são, sem dúvida, elementos centrais que moldam a produtividade e a dinâmica econômica do país. Com uma tributação pesada e um sistema burocrático complexo, é quase como se o governo estivesse jogando areia nas engrenagens da economia formal. Empresas que tentam operar dentro da legalidade muitas vezes se deparam com altos custos e barreiras que tornam difícil competir, levando muitos a buscar alternativas no mercado informal. Isso não só enfraquece a economia como um todo, mas também perpetua a desigualdade social. A alta tributação, em especial, pesa sobre os ombros de empregadores e empregados, tornando o emprego formal uma opção menos atrativa para ambos. Imagine o cenário: um empreendedor quer expandir seu negócio, mas, ao considerar os custos de contratação de novos funcionários dentro da legalidade, ele pensa duas vezes. Não é surpresa que tantos optem por manter suas operações na informalidade, onde a carga tributária e burocrática é mais leve, mas onde também há menos segurança e estabilidade para os trabalhadores. Isso cria um ciclo vicioso, onde a informalidade se perpetua e a produtividade sofre. Outro ponto importante é como as leis trabalhistas podem, paradoxalmente, desestimular a formalidade e a produtividade. Embora as intenções por trás dessas leis sejam boas, proteger os direitos dos trabalhadores, a rigidez e complexidade das regras muitas vezes criam mais problemas do que soluções. Por exemplo, a dificuldade em demitir funcionários e os altos custos associados a isso podem levar as empresas a evitar contratações formais, limitando o crescimento do emprego formal e da produtividade. Esses fatores nos fazem questionar: será que a solução não está em repensar e reformar essas políticas para que possam realmente promover o crescimento econômico e a criação de empregos de qualidade? E falando em crescimento, não podemos ignorar o papel crucial da educação nesse processo. Como o sistema educacional brasileiro influencia a produtividade e o capital humano? Vamos explorar como a educação, ou a falta dela, pode estar moldando o futuro do país. A educação é, sem dúvida, a espinha dorsal de qualquer economia produtiva. No Brasil, no entanto, a realidade educacional está longe de ser ideal. Com um sistema que muitas vezes falha em fornecer uma base sólida de conhecimento e habilidades, é como se o país estivesse preparando uma geração de trabalhadores sem as ferramentas necessárias
para competir em um mercado global. Isso se reflete diretamente na produtividade, pois um trabalhador com uma formação inadequada tem mais dificuldades em se adaptar às exigências do mercado, limitando seu potencial de contribuição econômica. Comparado a modelos educacionais mais bem-sucedidos, como os de alguns países asiáticos, o sistema brasileiro fica atrás em vários aspectos. Países como a Coreia do Sul e Singapura investiram pesado em educação, focando não apenas no ensino básico, mas também em habilidades técnicas e formação continuada. Esses países entendem que um sistema educacional forte é a chave para criar um capital humano altamente produtivo. No Brasil, no entanto, o foco muitas vezes está em quantidade e não em qualidade, o que resulta em uma força de trabalho que não está totalmente preparada para os desafios modernos. Esse déficit educacional tem efeitos de longo prazo, pois não apenas impacta a produtividade imediata, mas também limita o desenvolvimento de capital humano no país. Quando os jovens saem das escolas sem habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e competências técnicas, o país perde a oportunidade de desenvolver uma base sólida de trabalhadores qualificados. Isso perpetua um ciclo de baixa produtividade, onde a economia brasileira continua a lutar para alcançar um crescimento sustentado e equilibrado. Portanto, a chave para quebrar esse ciclo pode estar em uma reforma educacional que valorize a qualidade sobre a quantidade, priorizando o desenvolvimento de habilidades que realmente importam no mercado de trabalho moderno. Mas não é apenas a educação formal que conta. O desenvolvimento do capital humano vai além disso. Quais são os fatores socioeconômicos que moldam o potencial produtivo de um trabalhador? Vamos explorar como o capital humano e as condições sociais se entrelaçam para influenciar a produtividade no Brasil. Quando falamos de capital humano, estamos nos referindo a algo muito além da simples formação acadêmica. Trata-se das habilidades, conhecimentos e capacidades que uma pessoa adquire ao longo da vida e que são fundamentais para sua produtividade no trabalho. No Brasil, esse capital humano é profundamente influenciado por fatores socioeconômicos que muitas vezes limitam o desenvolvimento pleno dos indivíduos. Imagine crescer em um ambiente onde o acesso à educação de qualidade é limitado, onde a insegurança e a falta de recursos básicos são parte da realidade diária. Essas condições têm um impacto direto na capacidade de um trabalhador de contribuir de forma significativa para a economia. O desenvolvimento cognitivo e socioemocional, por exemplo, são aspectos críticos que são muitas vezes negligenciados. No entanto, são esses aspectos que formam a base para habilidades como resolução de problemas, criatividade e adaptação, que são cada vez mais valorizadas em um mercado de trabalho globalizado. Um trabalhador que cresce em um ambiente desfavorável pode ter dificuldades em desenvolver essas competências, o que o coloca em desvantagem no mercado de trabalho. Assim, o ciclo de baixa produtividade e desigualdade se perpetua, com impactos negativos tanto para o indivíduo quanto para a economia como um todo. Além disso, a saúde, a nutrição e a estabilidade emocional também desempenham papéis cruciais no desenvolvimento do capital humano. Trabalhadores que não têm acesso a cuidados de saúde adequados ou que enfrentam insegurança alimentar, por exemplo, não conseguem performar em seu melhor nível. Essas condições criam um ambiente onde é difícil para qualquer indivíduo alcançar seu potencial máximo, o que, por sua vez, afeta a produtividade geral do país. E não podemos esquecer que essas questões são exacerbadas pela desigualdade socioeconômica, que cria barreiras adicionais ao desenvolvimento do capital humano. Portanto, é claro que o desenvolvimento do capital humano não pode ser separado das condições socioeconômicas que o cercam. Para que o Brasil possa realmente avançar em termos de produtividade, é necessário abordar essas questões de forma integrada, promovendo não apenas educação de qualidade, mas também melhores condições de vida para toda a população. Porém, essas mudanças só são possíveis se houver uma vontade política genuína de reformar o sistema. Isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça: os desafios políticos e sociais que continuam a perpetuar o status quo e dificultam as mudanças necessárias para transformar o Brasil em uma nação mais produtiva. Quando falamos de desafios políticos e sociais, estamos tocando na raiz dos problemas que perpetuam o status quo no Brasil. É como se o país estivesse preso em um ciclo de inércia, onde a falta de motivação para reformas significativas impede que mudanças reais aconteçam. As estruturas políticas, muitas vezes influenciadas por interesses pessoais e corrupção, acabam priorizando ganhos a curto prazo em vez de soluções de longo prazo que poderiam realmente transformar a produtividade do país. O resultado, uma sociedade que continua a lutar contra os mesmos obstáculos década após década. Esse cenário de inércia é agravado pela falta de vontade política para enfrentar de frente questões como a corrupção e a desigualdade. Essas são feridas abertas que drenam os recursos do país, desviando investimentos que poderiam ser usados para melhorar a educação, a infraestrutura e as políticas públicas. E o que é ainda mais frustrante é que essas questões são amplamente conhecidas
mas pouco é feito para enfrentá-las de maneira eficaz. É como tentar construir uma casa em um terreno instável. Não importa o quanto se invista em melhorias superficiais, sem uma base sólida, tudo tende a desmoronar. Além disso, as forças sociais também desempenham um papel significativo na manutenção desse status quo. A desigualdade social, por exemplo, não é apenas um problema econômico, ela cria um ambiente onde o capital humano é subaproveitado e onde o potencial de inovação e crescimento é sufocado. As vozes que poderiam exigir mudanças acabam silenciadas por um sistema que favorece a manutenção das coisas como estão. E com isso, a roda gira, com pouca ou nenhuma evolução significativa que possa impulsionar a produtividade e o desenvolvimento econômico. No entanto, é importante lembrar que, por mais desafiador que o cenário possa parecer, mudanças são possíveis. A história mostra que, quando há uma verdadeira mobilização e vontade coletiva para enfrentar esses desafios, reformas significativas podem acontecer. Mas para isso, é crucial que a sociedade como um todo esteja engajada e que os líderes políticos estejam comprometidos com uma agenda de reformas reais. E por falar em engajamento, como podemos mobilizar uma sociedade que valoriza tanto a educação, o capital humano e a inovação? Talvez a resposta esteja na educação, na conscientização e na ação coletiva, algo que já começamos a explorar. Agora que você conhece as verdadeiras razões por trás da improdutividade no Brasil, fica claro que não se trata apenas de fatores externos. A mudança começa em cada um de nós. Então, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Será que você está pronto para transformar a maneira como vê o seu papel na sociedade e no mercado de trabalho? As oportunidades estão aí, mas cabe a você agarrá-las e dar o primeiro passo em direção a uma vida mais produtiva e plena. Você já imaginou o impacto que poderia ter se aplicasse essas informações no seu dia a dia? Pequenas mudanças podem levar a grandes resultados. Então a pergunta é: o que te impede de começar agora? Se você está decidido a fazer diferente, a hora é agora. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre como melhorar sua produtividade, como entender melhor o cenário econômico e, principalmente, como usar isso tudo a seu favor. Não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e nunca perder uma chance de evoluir. O que você está esperando? Dê o primeiro passo para um futuro melhor e venha junto nessa jornada de transformação. Você sabia que os primeiros 10.000 podem mudar completamente a sua vida financeira? Não deixe essa oportunidade passar. Quer saber como? Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e fique por dentro das melhores dicas para juntar essa quantia e começar sua jornada rumo à independência financeira. Lembre-se, o seu futuro começa com uma decisão. Está pronto para dar esse passo? Então, vamos lá!